Olá, nós chegamos na etapa final desse curso de termodinâmica, né, no nível de Física 2 aqui, desse componente curricular Energia e Entropia. Então nessa aula de hoje nós vamos finalizar o conceito de entropia, onde nós vamos estudar algumas coisas como nós já tínhamos visto na aula passada e vamos aprofundar um pouquinho mais no entendimento da compreensão microscópica do que é entropia. Nós vamos relacionar isso junto com a segunda lei, então, e entender estatisticamente as relações associadas à entropia. No primeiro vídeo, nós vamos revisar alguns dos conceitos que nós tivemos da aula passada, e na segunda parte, na segunda etapa dessa aula, no segundo vídeo, nós vamos então associar isso de uma escala microscópica, fazendo algumas contas e chegando na famosa equação de Boltzmann, que coloca, que a entropia como uma soma, logarítmica, claro, mas dos estados acessíveis que um sistema tem. Então nós vamos chegar nessa conta. Bom, só revisitando alguns dos conceitos passados, nós vimos que a definição infinitesimal da entropia é como a variação infinitesimal de energia térmica reversível introduzida no sistema, dividido pela temperatura. Então a gente viu isso, que a definição infinitesimal ds é igual a esse dQr, que é esse infinitesimal de calor reversível dividido pela temperatura. Naturalmente, o que nos interessa é uma variação de entropia, não o valor absoluto dela. Então a variação de entropia é calculada como essa integral de ds, ou seja, uma integral de um estado inicial a um estado final, de dQr sobre T. Lembrando que a entropia é uma função de estado. Então o que nos importa é o estado inicial e o estado final, e não o caminho pela qual se percorreu esses estados. De forma que aqui, quando a gente tem uma quantidade de calor dQr positiva, a entropia do sistema aumenta, e quando essa quantidade dQr é expelida, ela é retirada do sistema, vai ser negativa, portanto a entropia do sistema diminui. Lembrando que num ciclo, nós estamos falando de um ciclo fechado, por exemplo, um ciclo de Carnot, essa variação de entropia vai ser zero, porque você vai voltar ao mesmo estado inicial. Ou seja, sempre que nós tivermos uma integral fechada, nós estamos falando de uma variação zero de entropia. Nós associamos a segunda lei da termodinâmica com a entropia na forma de que os processos reais são irreversíveis e que esses processos reais vão implicar sempre num aumento da entropia do sistema mais do entorno na qual aquele sistema está inserido. Ou seja, existe um aumento sempre da quantidade de entropia, levando em consideração o sistema, mais o ambiente na qual o sistema está inserido. De forma que a gente pode, então, escrever de uma forma alternativa, segundo a lei da termodinâmica, da seguinte maneira: a entropia do universo sempre aumenta para os processos reais. Ou seja, sempre que eu tiver um processo real, a entropia total, ou seja, a entropia do universo, ou seja, considerando o sistema mais o ambiente na qual esse sistema está inserido, sempre vai aumentar, ou permanecer constante se eu estiver falando de um processo reversível, mas como todos os sistemas reais, os processos reais, são irreversíveis, no máximo são quase reversíveis, a gente vai estar falando que a entropia do universo sempre aumenta. E agora a gente vai ver alguns exemplos de como que nós podemos chegar, como que a gente pode calcular essa variação de entropia em alguns processos, e vamos entender em alguns exemplos nisso como que isso se dá. Bom, um exemplo simples é na questão de condução térmica. Então eu tenho dois reservatórios térmicos que estão isolados do resto do universo, então isso aqui é uma parede isolante, mas estão em contato térmico entre si, e há uma diferença de temperatura. Um sistema térmico mais quente a uma temperatura Tq, um reservatório térmico a uma temperatura um pouco mais fria, temperatura Tf,
Então, esse gradiente de temperaturas vai fazer com que nós tenhamos um fluxo de energia térmica, um fluxo de calor, indo do corpo quente para o corpo frio, do reservatório quente para o reservatório frio. Como é que se dá a variação de energia nesse processo? Bom, o que a gente vai imaginar é que esse processo ele pode ser uma sucessão de estados de equilíbrio, de forma que o processo pode ser praticamente quase reversível, de maneira, e aqui é o principal ponto, que as temperaturas dos reservatórios permaneçam constantes. Então, enquanto essa quantidade de calor que ela é transferida de um corpo mais quente para o corpo mais frio, as temperaturas desses dois sistemas, desses dois reservatórios, aliás, vão permanecer constantes. O que a gente tem então? Que a variação de entropia, ΔS, vai ser igual à quantidade, e aí o calor reversível que a gente teve nesse sistema, vai ser a quantidade de calor que saiu de um sistema menos a quantidade de calor que entrou no sistema, não, desculpe, no outro reservatório. Então, de um lado eu vou ter quantidade de calor Q e no outro lado quantidade de calor menos Q, que saiu de um sistema e que entrou no outro. A que entrou no sistema ela é positiva, então aqui eu tenho TF aqui no denominador, nessa fração. E a quantidade de calor que saiu de um sistema ela é negativa. Então aqui embaixo eu tenho TQ, quantidade de temperatura quente, na quantidade que saiu, aquela quantidade de energia Q. De forma que eu tenho, como o TF é menor do que o TQ, essa fração vai ser maior do que essa, de forma que a entropia será positiva. Isso para qualquer sistema onde eu tenha uma condução térmica nesses moldes, onde o calor flui de um corpo de uma temperatura mais quente para um corpo de temperatura mais fria. Estou imaginando dois reservatórios térmicos onde a temperatura permanece constante ao longo desse processo. Vamos ver um outro exemplo, que é um exemplo clássico aqui também, que nós vamos usar um pouquinho mais à frente, que nós já estudamos isso, né? Que é a expansão livre. Então, o que nós temos num processo de expansão livre? Só relembrando isso, num processo de expansão livre a gente tem um gás contido dentro de um sistema, nesse caso cilíndrico, com uma parede isolante, tem uma membrana que divide esse gás de uma parte com vácuo. Quando essa membrana ela é rompida, o gás ele se expande desse volume inicial VI e ocupa o volume total desse cilindro, passando agora para um volume VF. Nós já vimos esse processo. A questão é, como é que a gente pode calcular essa variação de entropia nesse processo, uma vez que esse processo ele é irreversível? Para isso, o que nós vamos imaginar? E naturalmente, né, nesse processo eu também não tenho variação de calor, porque como o sistema ele está imerso em paredes isolantes, eu não tenho troca de calor aqui. Mas como é que a gente pode então calcular a entropia ou a variação de entropia nesse processo de uma expansão livre? Bom, para isso que a gente pode fazer é encontrar um caminho equivalente, reversível, entre os mesmos estados iniciais e finais do sistema. Ou seja, onde eu vou ter mesmos valores nas condições iniciais de volume, pressão e assim por diante, de um estado inicial para o estado final, e encontrar a variação de entropia nesse processo. Como a gente já viu, como a entropia é uma função de estado, ela depende apenas dos estados. Eu posso sair de um caminho I até um caminho F, de um ponto I a um ponto F por um caminho, e retornar por um outro caminho diferente, e as variações de entropia serão iguais porque eu estou saindo dos mesmos estados termodinâmicos. Bom, então eu vou tomar como uma escolha para fazer o equivalente nesse processo com uma expansão isotérmica porque vai me facilitar no cálculo da integral, reversível, né, tem que ser reversível porque o calor associado tem que ser reversível, e nesse processo o gás ele vai empurrar o pistão quando ele recebe uma energia térmica de um reservatório térmico mantido a temperatura constante. Então nesse caso, imagine nesse nosso sistema, é a mesma situação do que aquele gás estivesse confinado, e ele vai empurrar esse pistão de uma altura para uma altura maior, onde o volume inicial VI eu vou passar para um volume final VF, e é esse trabalho que vai empurrar o
o cilindro, o pistão, é dado através da energia térmica que o sistema recebeu de um contato térmico com o reservatório, mantido a temperatura constante. Bom, nesse caso, como é que a gente calcula a entropia? De novo, a nossa variação de entropia ΔS vai ser igual à integral de dQr sobre T. Como a temperatura, nesse caso, ela é constante, eu posso tirar isso da integral e eu vou calcular essa integral de um ponto inicial I a um ponto final F do nosso dQr. Bom, o calor associado aqui a esse sistema, ele vai ser igual ao trabalho que está sendo necessário para empurrar esse pistão de um ponto inicial a um ponto final. Né? Então, de um volume inicial a um volume final. Nesse caso aqui o trabalho é negativo, porque o sistema está realizando esse trabalho. Então eu vou substituir essa integral de dQr por uma integral de dW, do trabalho. E o trabalho é a integral de PDV, nós já vimos isso no começo desse curso. Então eu vou substituir essa variação aqui de calor reversível por uma variação de trabalho, que nesse caso ela é numericamente igual a menos de um sinal. Bom, trocando aqui, o que nós temos? Eu vou ter essa integral de PDV. E a gente pode substituir o P. Quem seria a pressão nesse caso? Né? A gente volta ao nosso modelo de gás ideal, onde eu vou escrever a pressão como nRT. Lembrando, né, do nosso modelo de gás ideal. Então eu vou ter nRT aqui, são todos constantes, posso tirar isso da integral, e vou ter uma integral de dV, ou de menos dV, de um volume inicial a um volume final. De forma que esse T se cancela e a variação de entropia, né, não vai depender da temperatura na qual esse processo ocorre, mas vai depender apenas da variação dos volumes, da quantidade de gás que eu tenho, lembrando que o N, né, é o número de mols que eu tenho associado, e o R, a constante dos gases. Então, numa expansão livre, né, a variação de entropia independe da temperatura e vai depender apenas das variações dos volumes que a gente tem. Bom, nós vamos usar esse resultado mais à frente, mas com isso a gente consegue então, foram dois exemplos de como que nós calculamos a variação de entropia em sistemas reais que estão utilizando, no caso, tanto condução térmica quanto a expansão de um gás, uma expansão adiabática de um gás. Nós podemos calcular esses valores e naturalmente o que a gente observa é que a entropia nesses dois processos aumenta.